Irmãos, olha o que a palavra diz aqui em Ezequiel, no capítulo 44, versículo 21, vai dizer assim: nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no pátio interno. Eles não se casarão com viúva ou divorciada. Só poderão casar-se com mulher virgem de ascendência israelita, ou com viúva de sacerdote. Eles ensinarão o meu povo a diferença entre o santo e o comum. Lhe mostrarão como fazer distinção entre o puro e o impuro. Nessa passagem, me chamou a atenção que nós vemos que no Antigo Testamento, como o nosso Criador, ele era detalhista em instruir os sacerdotes, em instruir os levitas, os servos, profetas. Ele era muito detalhista, irmãos. E nós vemos o zelo que ele tinha por cada detalhe, pela roupa do sacerdote, a alimentação dos sacerdotes. Nós vemos ali, irmãos, que todos os profetas, eles sempre tinham uma separação diferente uma dos outros. Por exemplo, João Batista, ele não podia beber vinho, ele se alimentava ali de gafanhotos, era separado, ele vivia no deserto com a roupa ali diferente, ele era separado dos demais. Nós vemos Sansão também, ele não podia tocar em cadáver, ele não podia cortar o cabelo, porque a força dele, o mistério estava no cabelo dele. Então ali, irmãos, nós vemos a separação, assim como Samuel também. Samuel, ele era nazireu, ele não cortava o cabelo, ele era separado para o Altíssimo. E nós vemos ali todos os que são chamados profetas, sacerdotes, eles sempre têm, irmãos, uma separação, seja na alimentação, seja na aparência, no vestir, em separação do pecado, se afastar da aparência do mal. E nós vemos, irmãos, que no Antigo Testamento tudo ali era organizado. Tinha os sacerdotes, a maioria deles tinham temor ao Altíssimo. Eles tinham temor a ouvir a instrução do Altíssimo. Eles tinham temor e obediência. Então eles acatavam a ordem, as leis, os mandamentos, e eles seguiam aquela ordem, assim como o Altíssimo ordenou. E nós vemos nesse dia de hoje, irmãos, isso me chamou a atenção, essa passagem, porque hoje em dia nós vemos que muitos perderam o temor, principalmente no altar. Nós vemos ali, irmãos, que cada sacerdote tinha que se vestir modestamente, do jeito ali da ordenança do Altíssimo, para poder ministrar, para poder ali estar à frente da obra, assim como os profetas também. Mas nós vemos nesses dias de hoje, em que muitos pastores, profetas, pessoas perderam totalmente o temor, principalmente da casa do Altíssimo. Muitos sobem no púlpito de qualquer jeito, irmãos. E eu não estou falando sobre doutrina, sobre religiosidade, mas pessoas ali sem temor nenhum, sem obediência nenhuma, sobe de qualquer jeito, sobe sem orar, sem estar preparado, sobe com qualquer roupa, lascívia, mulheres pastoras com roupas apertadas, ali agarrada, chamando atenção na lascívia. Nós vemos também um evangelho de porta larga, de porta, irmãos, escancarada para o mundo. Igrejas se assemelhando com o mundo. Ali, luzes. A igreja mais parece uma boate. Não são todas, irmãos, não generalizando, mas em algumas. Igrejas que perderam o temor totalmente. Igrejas, irmãos, ali onde quem está ministrando, o líder, só se preocupa com a lã das ovelhas, com oferta, dízimos. Mas a ovelha, a saúde da ovelha, ele não se preocupa, irmãos, em ele derramar o azeite na ferida da ovelha. É lógico que não é fácil ali pastorear, não é fácil estar à frente da obra. Há muitas dificuldades, há muita pressão, exigência, sim. Só que tem pessoas sem temor, irmãos, que leva de qualquer jeito, não tem amor, não trata a ferida, não se preocupa em levar a pessoa ali, a alma, a verdade. Ela faz totalmente ao contrário, ela pega a palavra, ela dilui a palavra ali com aquela água rala, com aquele leite diluído, com heresias, com mentira ali, para não assustar as pessoas, para não deixar a igreja vazia. Ela pega ali e fica massageando o ego, em vez de falar a verdade, pregar a verdade. Nós vemos, irmãos, no Antigo Testamento o zelo, nós vemos o profeta Elias, nós vemos João Batista. Eles não tinham medo ali, irmãos, dos reis. Elias não tinha medo do rei Acabe, da Jezabel. João Batista, ele não temia, ele não tinha medo ali dos fariseus, dos saduceus. Ele falava sim a verdade. É lógico que você não vai matar ninguém, é lógico que você não vai ferir ninguém, mas você precisa se posicionar como líder.
Você precisa se posicionar, nós precisamos se posicionar. Repare aqui no versículo, irmãos, 23, que o profeta diz: eles ensinarão o meu povo a diferença entre o santo e o comum, e lhe mostrarão como fazer distinção entre o puro e o impuro. Ou seja, irmãos, ali a obrigação, o serviço do pastor, daquele que está liderando, pastoreando, cuidando ali das almas, é mostrar, irmãos, ser como um exemplo, ser o exemplo, andar em retidão e obediência e ensinar a pessoa ali no caminho certo, fazer a distinção do que é puro, o que é impuro, o que é pecado, o que não é, o que é adultério. Muitos não falam sobre isso, sobre fornicação, sobre pornografia. Então nós temos sim, irmãos, nós temos sim que ensinar a pessoa a discernir, a entender o que é santo, o que é profano, a afastar da aparência do mal. Nós temos sim que ser exemplo no púlpito. Mulheres com as roupas ali, a lascívia. A Bíblia diz, irmãos, ai daquele por qual vem o escândalo. E ai daqueles que levam um dos pequeninos a cair em pecado, a se afastar. O próprio Messias disse isso. A pessoa que está ali em cima do púlpito, ela é um espelho para aqueles que estão observando. A Bíblia diz, irmãos, que a árvore ela é reconhecida, ela é conhecida pelos seus frutos. Então, irmãos, nós temos que se preocupar com os frutos que nós estamos dando, porque tem pessoas em volta observando. A Bíblia diz, irmãos, para a gente se preocupar em entrar pela porta estreita, porque a porta larga é a porta da destruição, da corrupção, é a porta que vai nos levar ao inferno, à destruição eterna. E tem muitos ali entrando pela porta larga. Tem muitos ali, irmãos, levando o mundo para dentro da igreja. Nós vemos carnaval gospel, festa junina gospel. Isso é coisa pagã, isso é coisa do mundo. Carnaval, festa da carne, festa da prostituição, que não vai agregar nada na vida da pessoa. Festa junina, festa pagã, de idolatria, não vai agregar nada na vida das pessoas. O que você quer ensinar, o que você quer passar para as pessoas. Nós temos que se preocupar sim em ensinar o que é certo, o que é errado, o que é puro, o que é profano, assim como a palavra diz, para que o evangelho não seja escandalizado, para que o nome do nosso Salvador não seja escandalizado e para que nós, irmãos, não venhamos levar muitos à perdição, muitos ao engano, muitos a se afastar ao invés de se aproximar do Criador. Esses dias, irmãos, eu vi um vídeo ali do pastor, um pregador muito conhecido, famoso, infelizmente ali falando das práticas sexuais. E ele falando ali que não é pecado você ter prática sexual ilícita, antinatural, uma prática sodomita, irmãos. Porque Sodoma e Gomorra foi destruída, foi queimada com enxofre e todos morreram. Por quê? Foi por causa justamente dessas práticas. Porque eles eram sodomitas. Eram ali homem com homem, mulher com mulher. Eles não tinham moral nenhuma a respeito. Eles não tinham, irmãos, obediência. Eram depravados. E aí esse pastor muito famoso, ele falando ali publicamente que não era pecado a prática sodomita. Sexo antinatural. É pecado, irmãos, é pecado. E atrai maldição para sua vida, atrai maldição para sua casa, para o seu casamento. E a Bíblia diz, irmãos, que o nosso Criador, ele castiga até a 3ª e 4ª geração. Então tudo aquilo que a gente faz de errado, de pecado, em desobediência à palavra, vai recair sobre os nossos, vai recair sobre os nossos filhos. Por isso nós temos que olhar para a palavra. O que a palavra nos ensina? Imagino tanto ali de membros que aquela pessoa, que aquele pastor está levando para o inferno, levando para o engano, levando para o erro. Então, irmãos, que a gente venha olhar para a palavra, porque a palavra ela não volta atrás. A palavra ela não mente, a palavra ela não te engana. A Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. E se você ficar ali só dependente do que o homem fala, se alimentando somente ali do que o seu pastor fala, você vai se tornar vazia, você vai ficar anêmica espiritualmente, porque você precisa sim ter a sua própria disciplina espiritual, você precisa ler a sua palavra, a Bíblia, e não somente no domingo, não somente se alimentar, se encher daquilo que sai lá do altar, do que o pastor te fala. Você precisa conhecer a verdade que liberta, transforma e que vai te encher, te alimentar. Amém?